função do nosso apego, do nosso sentimento materialista ainda muito intenso. E esse endereço divino se perde em função dos prazeres que o corpo nos oferece quando buscamos essa relação matéria-matéria, corpo-matéria, né? Sabemos que o corpo é uma matéria, mas também a relação com a matéria desperta nele, em contrapartida no espírito que o habita, sendo apenas um meio pelo qual nos é dado por Deus de atingirmos o nosso objetivo da sua criação, que é um dia nos tornarmos espíritos elevados, espíritos superiores, espíritos de luz. Independente do nível que nós estivermos hoje, nós podemos afirmar, sem ter medo de errar, que todos nós um dia seremos espírito de luz. Daí nós podemos pensar, mas aquele que fez tudo aquilo, que matou, que estrupou, que roubou, esse também chegará um dia a tornar-se espírito de luz, porque Deus não quer extinguir o pecador, Ele quer que o pecador se recupere, e é através das reencarnações, um dos princípios da doutrina espírita, que nós vamos atingir esse objetivo. Já nos trazem informações fidedignas, tanto do Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda e outros médiuns que atuam na relação mais direta com o mundo espiritual, que a separação do joio do trigo acontece. O que seria isso? Que espíritos reencarnantes no planeta Terra, que não se adequarem com essa nova proposta de vida, que é nos evangelizar, serão reconduzidos a mundos de acordo com o seu padrão vibratório, de acordo com o seu estágio moral. E eu ouvi uma palestra nessa semana do Alberto Almeida, e ele deixa muito claro como acontece isso. A gente, assim, a grosso modo, pode pensar assim, bom, vai ser feita a seleção. É aquela ideia da separação do bode e das ovelhas, né? Os bodes vão para cá, as ovelhas vão para lá. Isso é uma ideia figurativa. O que acontece, e aqui nós podemos falar, e a gente está em rede, que nós não temos só o corpo físico. Nós somos compostos de 3 elementos. Essa matéria que nós estamos visualizando aqui no nosso salão, ou que estão sendo visualizados pelas redes sociais, é um corpo que faz parte de um conjunto de 3 elementos, que é o espírito, o perispírito, que é um corpo fluídico, e o próprio corpo físico. Então, eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. Eu, como espírito imortal que sou, eu possuo essa ferramenta que Deus nos dá, tanta quanta for necessária para a nossa evolução. E esse corpo, eles têm um segmento que nós chamamos o elo de ligação entre o espírito, que é o nosso perispírito. Não é físico e não é totalmente espírito, por isso é perispírito. É como a fruta, né? O perisperma da fruta, que se a gente abrir, o exemplo mais clássico é abrir um abacate, a gente vai encontrar ali a explicação bem correta. Então, esse perispírito vai ser dotado de energias e vibrações que vai fazer com que esse espírito seja atraído para esse ambiente ao qual ele construiu para ele. Não é uma imposição,
é uma relação que está acontecendo entre ele e aquilo que ele praticou. Ele criou aquelas energias, aquelas vibrações, então ele está sendo atraído para aquele ambiente ao qual ele vai permanecer e vai resgatar e vai ter a oportunidade de se melhorar, com a possibilidade de retornar para o planeta Terra. Quem leu a obra Os Exilados de Capela vai entender, e quem não leu, sugiro que leia, vão entender esse processo, porque ele vai sentir saudade, vai se angustiar, afastado daqueles que ele amava, do ambiente que ele se sentia bem, e vai estar num ambiente a qual ele vai ter que reconstruir toda uma caminhada, mas com a oportunidade, com a perspectiva de se melhorando, retornar para esse ambiente. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia veio para nós refletirmos. E existe um meio muito eficaz para nós apressarmos a nossa melhora, que é a evangelização. Nós não podemos pensar em melhoria moral de quem quer que seja, se não for pelo Evangelho que Jesus nos deixou. E tem ali os quadros bem significativos, que é o Sermão da Montanha, que ele deixa ali um código, um manual para nós nos funcionarmos melhores. Porque ele fala em aflição. Bem-aventurados os aflitos. Por que é bem-aventurado uma pessoa aflita? Porque ele vai se socorrer ao auxílio. Porque aquele que está bem, ele não se lembra, ele não age para se aproximar do socorro que Jesus estendeu a mão. Então a aflição serve para nós refletir. Então essa aflição que nós estamos sentindo agora é a oportunidade de reflexão, é de pensar. Então reafirmamos, não existe meio de nós nos tornarmos melhores se não for através do Evangelho. E a doutrina espírita tem, na sua terceira obra, na composição das 5 obras basilares, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou afirmar categoricamente, porque eu gosto, eu não me afasto dos ensinamentos do Evangelho, não que eu pratique tudo que está, mas eu procuro organizar esses pequenos trabalhos que a gente faz dentro do Evangelho, mas me esforço muito para entendê-lo e praticá-lo. E eu não vejo outra maneira de evangelizarmos quem quer que seja, criança, jovem, adulto, família, sem levarmos o Evangelho. O Evangelho é instrumento para nos libertar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos dúvida, porque ele tem uma clareza de informação. Ele traz as parábolas de Jesus, tem o comentário de Kardec, tem as orientações dos espíritos superiores. Então é algo assim muito, muito didático para nós aprendermos o Evangelho. E dentro desse Evangelho, nós vamos encontrar lá no capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Isso nós vamos encontrar também, onde está escrito isso também? Foi Jesus que disse isso. Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? Está lá, o 4º mandamento vai dizer: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, já antes de Cristo, já nós tínhamos essa orientação. Mas Cristo veio nos dar uma melhorada nisso aí. Porque daí ele tira essa terra prometida material
e vai transformar essa afirmação numa pátria celestial. Então, quando ele diz assim, meu reino não é desse mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas obras. Então não é aqui, e ele diz que a felicidade não é desse mundo, então não é aqui que nós vamos usufruir do bem que nós façamos, e sim na dimensão espiritual, porque a verdadeira pátria nossa não é o Brasil ao qual nós amamos e devemos fazer tudo para que ele atinja os seus objetivos de pátria do fugiu. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Esse é o destino do Brasil. Obrigado. Olha só, coração do mundo e pátria do Evangelho. Se nós fizermos uma avaliação do povo que compõe a população brasileira, nós vamos ver que ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós espíritas tínhamos uma falsa ideia. Bom, Brasil é a pátria do Evangelho, então só benesses, só coisa boa. Não, ele é pátria do Evangelho por isso, porque ele vai consolar através do Evangelho os nossos sofrimentos, as nossas dores. Não vamos ser diferentes. Não ia se criar uma bolha e que ali no Brasil só coisa boa, porque era a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho é porque ele dá o esclarecimento, dá o consolo. Isso está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos ver que esse Brasil é a pátria do Evangelho e por isso ele é tão significativo para todas as nações. Apesar de ainda termos alguns preconceitos de cores, de raças e de identidade, são superações que nós precisamos atingir para caminharmos em direção ao nosso objetivo maior, que é nos tornarmos espíritos de luz. E esse mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é uma consequência de uma lei muito própria que Jesus nos deixou, né? Porque Jesus veio trazer a lei. Qual a lei que Jesus veio trazer? A lei do amor. Até então nós sabemos como era, né? Quando ele falou a palavra amor, as bases da época se estremeceram, porque não se tinha uma ideia do que seria amar na acepção da palavra. E essa lei geral da caridade de amor é ao próximo. Eu devo me amar, mas transferir esse amor ao meu próximo. Porque nós sabemos também que Jesus foi questionado qual o mandamento maior. Lembram dessa passagem? Está no Evangelho aqui que nós podemos estudá-la e secá-la, interpretar e aplicá-la. Porque só interpretar ainda não nos serve. E ele questionado, a gente resume assim: amar a Deus sobre todas as coisas e a mim como a mim mesmo, né? Não, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí é que a coisa fica mais complicada para nós. Amar a Deus até a gente, né, disfarça, diz que ama, se sente nas horas difíceis, mas amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes nós somos como aquele nordestino que ficou sabendo que tinha farinha, muito pouca farinha para atender todos os que estavam. Ele disse assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobra para os outros.
Isso não é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ainda estamos nesse estágio de pensarmos que amamos Deus, mas não temos ainda o discernimento de amá-lo amando o nosso próximo. Porque eu não posso amar a Deus fazendo mal para o nosso próximo ou desprezando o nosso próximo, fazendo pouco caso do nosso próximo. Então, esse momento que nós estamos vivendo de Natal é muito próprio para nós fazermos essa reflexão. Porque esse termo honrar encerra um dever a mais para com nossos pais. É a piedade, não a pena. Pena é aquilo que a gente diz assim, coitado do Flávio lá, mas paz. Agora, piedade não. É interagir com a dificuldade do nosso semelhante, tentar amenizar o seu sofrimento. Isso é a piedade. Porque Deus, quando quis mostrar dessa forma, ao amor deve se juntar aos nossos pais o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. Todos nós estamos sentados aqui, a grande maioria já, provavelmente, seus pais já retornaram à pátria espiritual. Pode pensar assim, puxa, mas por que eu estou ouvindo isso? Porque a nossa vida não para aqui. Mas isso aqui eu ouvi lá em 2021, no dia 22 de dezembro, uma palestra lá em Rolante. Isso fica arquivado. Tudo que nós absorvemos, que nós prestamos atenção, fica arquivado. Em algum momento da nossa existência nós vamos nos lembrar. Puxa, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Porque esse respeito, essa atenção, essa submissão, hoje está cada vez mais difícil. Abrindo um parênteses, nós tivemos a oportunidade de participar com o nosso irmão Carlos. Carlos é um trabalhador do movimento espírita de Canela, Gramado, ele é músico. E ele, antes da pandemia, ele tinha um compromisso de todo domingo à tarde de fazer um evangelho musicado num asilo que a Sociedade Espírita Esperança de Gramado mantém junto à sede principal. E eu fui junto no domingo à tarde. São só senhoras, eram 18 senhoras. Então, aos domingos, elas se banhavam, se perfumavam, se pintavam, as orientadoras lá faziam, elas embelezavam, elas ficavam parceiras, porque ele chegava lá, tocava, cantava, dançava com elas e outras pessoas junto. O pai do Braulio acompanhava ele na viola e eu fui junto. Tive a felicidade de ter estado lá. Fizemos uma brincadeira. Primeiro a gente faz o evangelho, faz uma prece, daí a gente fazia essa brincadeira. E tinha uma senhora, já idosa, sentada, afastada, desligada do ambiente. Aí nós fomos lá por volta dela, começamos a brincar com ela, e ela parece assim que ela não estava presente. Aí nós perguntamos para ela, vó, o que está acontecendo? Por que a senhora está triste? O que a senhora gostaria de ganhar no Natal? Era nessa época. Ela disse, não tem presente que pudesse me alegrar mais do que a visita do meu filho. Faziam 5 anos que ela estava lá, os filhos não tinham ido visitá-la. Fazia o depósito bancário das despesas que não é. Então isso não é piedade filial. Isso é um desprezo filial. Isso é um exemplo, a gente sabe. Né? De quantos exemplos a gente pode encher quantas mãos, né? Então, essa obrigação que deve se cumprir para com eles, porque quando não se cumpre, o retorno ele é muito mais rigoroso. Porque quais as formas de nós honrar nossos pais e nossas mães? É em assisti-los nas necessidades, né? Não é depositar eles num depósito velho, que muitos têm, que vivem
à mercê de uma sociedade egoísta. Propiciar-lhes o repouso na velhice, não dar o último cômodo da casa como estorvo, ou escondê-lo, porque eles já não seguram mais bem o garfo, o alimento cai, eles estão tremendo, daí suja a toalha de linho, ou fica feio a visita vê-los. Então são invisíveis dentro do lar. Devemos cercá-los de cuidados, como eles fizeram para conosco. Tem no Evangelho, pergunta assim: por acaso a vossa mãe lhe cobrou o leite que vos alimentou? As horas de sono que ela passou? Então, encontra-se também, para pagar a sua subsistência, serve de empregado para os filhos. Tem que cumprir tarefa dentro da casa. Quando não faz, ainda são xingados, desprezados. Então, mas o que nós vemos hoje é uma situação muito delicada que nós não podemos pactuar com isso. Nós temos que falar, nós temos que divulgar, e Natal serve para isso. Então nós precisamos, queridos irmãos, refletir também, porque também tem certos pais que não cumpriram a sua obrigação como pai. Talvez tem muitos assim pensando, mas é aqueles que renunciaram aos seus filhos, que abandonaram os seus filhos. Isso é problema dele para com Deus. Não é o meu dever, a minha obrigação de puni-lo. A minha obrigação é de assisti-lo. Ele vai ter seu revés em algum momento. Porque nós também vamos aprender nesse Evangelho, nessa obra iluminativa, que o escândalo tem que vir. Mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Então o que quer dizer? Se eu vou me alvorar como juiz, como carrasco para punir o meu pai, o escândalo está vindo, mas ai de mim pelo qual o escândalo veio. Então isso a gente tem que refletir, porque Deus é que compete punir. A gente diz Deus, mas são as suas leis são imutáveis. E a partir do momento que nós descumprirmos as leis de Deus, nós vamos ter que reparar isso e fazer com que essa desarmonia que se criou em função do descumprimento dessa lei volte ao seu estado normal, sem interferência nossa, sim, processo natural. E antes de encerrar nossa fala de hoje, eu quero me dirigir àqueles filhos que hoje estão sofrendo pela ausência dos seus pais, pai ou mãe, que a Covid-19 levou. Que não pôde se despedir dignamente, teve lá as restrições que a gente sabe que eram necessárias, e está sofrendo por essa ausência. Ou por qualquer outra enfermidade que tenha levado os seus pais. Sugestão que nós vamos: procure um lar de idosos, vai visitar, vai dar consolo, fé e esperança a um desses velhinhos que lá estão. Com certeza, os seus pais ficarão felizes pelo seu ato. Não fique chorando. A dor a cada um pertence, mas nós não devemos potencializar essa dor. Nós temos que amenizar fazendo bem. Tem uma frase que diz assim: fazer o bem faz bem. Faz bem para quem? Para quem faz o bem. Então, reafirmamos: procure um lar de idosos. Vai lá, passa umas horas lá com ele, leva um presentinho,
leva um abraço. Se não tiver nada para levar, leva um abraço. Como vai se sentir bem? Porque podemos afirmar, como espírita convicto que somos, que seus pais estão na dimensão espiritual, mas não desapareceram. Eles estão num estágio diferente do nosso, mas estão vibrando e sentindo as nossas vibrações. E eles vão ficar felizes. Bem como aquelas mães que perderam seus filhos também procuram o orfanato. Vai lá abraçar as crianças, passar um dia lá brincando. É isso que nós queremos recomendar a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, também desejando um Feliz Natal, em nome da Sociedade Espírita Ponto de Luz e Volante, da sua diretoria, dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, que o universo possa sentir as nossas vibrações de amor e acolher cada um num abraço fraterno, um Feliz Natal. Obrigado. Muito obrigado, irmão Flávio, por essas palavras. Também quero agradecer a cada um de vocês que me fazem presente, também desejando um Feliz Natal a todos vocês, pessoal que está nos assistindo aí pelas redes sociais, né, que tenham aí um ótimo Natal, que tenham um Natal abençoado. Convido então a nossa irmã Ereli para que ela possa vir fazer a prece de radiação a todos os irmãos